Amém? Vamos juntos então aí, Filipenses capítulo 4, versículo 22, todos juntos? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de, mais uma vez, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O nosso tema hoje, há santos na casa de César. Você pode repetir comigo essa mensagem? Vamos lá? Há santos na casa de César. O que é santo? Santo é separado, santificado, consagrado por Deus. Eu e você já fomos santificados pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos fala em Pedro: sejais santos, porque santo é o vosso Pai. A Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e ao quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu quero contextualizar os irmãos aqui, rapidinho, não vamos diminuir a mensagem para uns 25 minutos, o contexto do texto. Os irmãos sabem que Roma, a Roma antiga, foi o país, a nação, a sociedade corrompida demais, depravada demais. Se você vê Roma, entre algumas contribuições que Roma trouxe para o mundo de hoje, para a sociedade do mundo todo, tiveram algumas contribuições, principalmente na área jurídica, administração, mas Roma ruiu. Depois você leia sobre a queda de Roma, leia depois sobre a promiscuidade, a depravação, a iniquidade que campeava em Roma. E Roma, havia uma tradição lá, por exemplo, os senadores, eles tinham uma tradição pecaminosa. Eles mantinham relações com 3, 4 rapazinhos, chamados os éfebos. Não eram mulheres, eram homens. Se você ler Romanos capítulo 1, fala assim, que eles tiveram conhecimento de Deus, mas não glorificaram como Deus. Aí Romanos capítulo 1, versículo 16 em diante, fala assim, olha: e Deus entregou tais homens às suas paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram seus modos de relações íntimas, cometendo torpeza. Aí fala, homem com homem, mulher com mulher. Aí diz que Deus os entregou à sua perversão mental, para se tornarem errantes. Então, quando nós estudamos sobre Roma lá tinha mulheres, mães, que envenenavam os seus filhos para que os filhos não tivessem direito à herança. Tinha maridos que matavam as suas esposas para que elas não tivessem direito ao dinheiro dele. Então, além disso, o Kaiser, que é um nome dado ao imperador romano, era o Kyrios Kaiser. Depois veio o Czar na Alemanha, Hitler com aquela loucura dele, mas existia lá o culto ao imperador. Então o imperador romano, ele se intitulava como uma divindade, como Deus. Quando nós estudamos sobre aquela cidadezinha chamada Esmirna, lá tinha o culto a César, ao imperador. Então lá, se você saísse na rua e encontrasse uma centúria, por exemplo, que era formada por 100 soldados, e eles pegassem você e mandavam você falar assim, olha, declara aí, Kyrios Kaiser, César é o Senhor. E a ideia de Senhor é o divino, é o déspota, dono de tudo, dono das terras, dono de tudo aquilo que os seus os súditos tinham. Então, se você não declarasse que César era o Senhor, você era morto lá na praça mesmo. Então, quando nós estudamos sobre Roma, a perversão moral estava em Roma, uma sexualidade desenfreada. Praticamente todos os imperadores de Roma eram homens que tinham dentro da sua casa os seus casos com homens, os éfebos, como eu disse. Então era um país, uma nação dominada pela pecaminosidade, a depravação dominava Roma. Existia lá as casas, os lugares de encontros, onde existia aquele sexo, onde as mulheres e homens se reuniam ali, naquela depravação, naquela luxúria.
Se nós ficarmos aqui mostrando como que era a depravação de Roma, você assusta. Lá em Roma, essa cidade, esse país dominada pela perversão moral, pela iniquidade, pela prostituição, por todo tipo de luxúria, o Deus dos céus tinha um projeto para Roma. O Deus do céu tinha aqueles que ele queria salvar em Roma. E quando Paulo escreve aqui aos Filipenses, ele está preso em Roma, e ele fala assim: olha, os santos vos saúdam, principalmente, especialmente os da casa de César. Apesar de toda luxúria, de toda depravação, apesar do culto ao imperador, apesar de César se intitular o Deus, o divino, apesar de tudo aquilo que campeava em Roma, lá em Roma tinha santos de Deus, irmãos. Então Deus tinha um propósito de salvar Roma, como Deus teve o propósito também de salvar o Egito na antiguidade. E Deus escolheu o melhor que ele tinha. Deus escolheu Paulo, um catedrático que conhecia toda a cultura greco-romana, conhecia toda a filosofia na época. Deus então escolheu Paulo, e Deus prende Paulo. Pastor, Deus prende Paulo, Deus prendeu Paulo, mandou-o para Roma, e como judeu, mas cidadão romano, ele ficou em Roma preso, e ao lado de Paulo ficava os soldados da guarda pretoriana. Ficavam 4 soldados revezando em turnos demarcados de 6 horas. Ali ficavam 4 soldados da guarda pretoriana. Dizem que a guarda pretoriana tinha 9.000 soldados. Eram aqueles homens que mais tarde seriam os generais, aqueles que iriam dar um rumo para Roma. Eram os soldados da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era como se fosse a tropa de elite, era como se fossem os soldados de elite de César. Veja bem, e quando Paulo foi preso em Roma, e colocava ao lado dele aqueles soldados, e ele, Bíblia neles, Bíblia não tinha Bíblia ainda, né? Mas Jesus neles. Jesus começou aqueles guardas da guarda pretoriana converterem ao Senhor Jesus Cristo. E de repente ele fala aqui: olha, os da casa de César vos saúdam. Pensa bem, um país, uma cidade dominada pela sexualidade, pela depravação, pela idolatria, pela superstição. Roma tinha lá o panteão das suas divindades, além de César, que era o divino, que tinha poder de dar a vida e tirar a vida. Lá em Roma tinha santos, irmãos. Fala comigo: há santos na casa de César. Você pode repetir mais uma vez para gravar isso aí? Há santos na casa de César. Todo lugar tem santos de Deus, irmãos. Naquele hospital tem, naquela indústria tem, naquela fábrica tem, no Congresso Nacional tem, no Senado tem, na Prefeitura de Montes Claros tem. E eu amo um texto que Paulo fala em Romanos 5: onde abundou o pecado, o quê? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus por isso. Apesar de toda a depravação, Roma, alguns historiadores dizem que praticamente Roma era o esgoto do mundo antigo. Mas lá tinha santos, irmãos. Por quê? Porque quem faz a obra não é algum princípio ideológico, filosófico. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, o mesmo que me santificou e te santificou, que tirou você da idolatria, tirou você da superstição, tirou você de uma vida de vícios e transformou você. E agora você é santo. E há santos na casa de César. A ideia aqui é que em qualquer lugar Deus escolhe os seus santos, os santifica, e apesar de toda a pecaminosidade, de depravação, Ele nos coloca e nos chama, como chamou os santos dele, da guarda pretoriana, servos da casa de César, alguns que tinham lá alto escalão daquele governo, daquela política. Deus os havia escolhido. Eu tenho ouvido de crentes falar assim: ah não, pastor Eugênio, político, todo crente que entra na política vai corromper. E é por isso que está a política assim, ó.
Eu não vou entrar em política, porque se eu entrar em política, Giselda se separa de mim. Eu não posso perder Giselda. Mas eu e você temos sangue, porque Deus nos fez seres políticos. Já viu os crentes falando? Tem crente que fala assim: não, na política lá, é na política que Deus quer colocar o santo dele, amém, irmãos? É na política, é lá naquele lugar onde o seu patrão canta você, irmã. É naquele lugar lá onde tem prostituição. Há os santos do Senhor, louvado seja Deus. Há santos na casa de Deus, ou melhor, há santos na casa de César. E em primeiro lugar aqui, para a gente correr, os santos da casa de César, e você, fomos chamados para fazer diferença. Deus nos colocou para fazermos diferença. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e que mais? Então nós, como santos na casa de César, e a ideia de casa de César aqui é neste mundo de iniquidade, e Jesus fala que nós não somos deste mundo, mas estamos imiscuídos neste mundo, e estamos aí para fazer diferença, e cada um de nós foi plantado. Você naquela fábrica, naquele hospital, naquela faculdade, naquela indústria, naquela escola lá naquele banco, Deus te plantou como santo dele, para fazer diferença. E a primeira coisa, os santos entendem que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Dá para você entender isso? Lá tinha toda a depravação em Roma, lá tinha toda a iniquidade, tudo que era ruim estava ali, mas lá Deus tinha os seus santos. Paulo foi para Roma. Paulo poderia ter ficado com raiva e até determinando: Deus, o que o Senhor me mandou fazer aqui nesse lugar? O Senhor permitiu que eu viesse para esse lugar aqui, ficar preso aqui, afinal de contas, eu sou teu servo, escolhido do Senhor, eu sou Deus, teu servo santificado, eu determino agora a minha liberdade. Ele não fez isso, ele fez diferença, apesar do lugar. Talvez você está aqui, você que me ouve, você fala assim: olha pastor, ora por mim porque eu estou no meu trabalho lá, mas só tem gente, só fala palavrão. O meu patrão, pastor, tem um pacto com capeta. Ora para eu arrumar um lugar para eu, só no lugar de crente, só onde é que tem crente. Isso é terrível, sabe por quê? Onde só tem crente, acaba só tendo fofoca. Não é assim? É lá que Deus te colocou. Já viu que os crentes ultimamente estão assim? Olha pastor, toda vez que eu chego na fábrica lá, eu sinto um arrepio. Irmão, não é mudar de trabalho, não é mudar de lugar, não é mudar de rua, não é mudar de cidade, a não ser que Deus te direciona. Mas os santos da casa de César, os santos de Deus que sou eu e você, entendemos que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar, faz diferença. Deus te colocou lá naquela família só de gente supersticiosa, gente idólatra, gente difícil, aquele povo que fala palavrão, que todo final de semana você fala assim: pastor, não estou aguentando mais. Toda semana eu e bem tenho de ir para a casa dos meus cunhados lá, da minha sogra, e rola lá cervejada, até pinga Havana de Salinas. E aquele povo, pastor, falta o bombeiro vir, que é um fumaceiro, o povo fumando. Meu irmão, é lá que é para você ficar lá. Amém, Jesus? Fazer diferença. Nós somos muito acomodados. Não, eu quero ficar num lugar onde só tem crente. Eu volto a dizer, onde só tem crente é um converser fiado. Você viu aquela roupa do pastor Eugênio? Já tem 7 meses, é aquela mesma roupa. Fala comigo: há santos na casa de César. Os santos, irmãos, entendem que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Paulo foi para Roma, no meio daquela depravação, toda aquela luxúria, e lá ele fez diferença, porque Deus o plantou lá. Deus te plantou naquela empresa para você ganhar aquelas pessoas para Jesus. Faça diferença em nome de Jesus. Não é mudar de rua. Eu vou mudar de rua porque eu não aguento mais essa vizinhança. O problema não está com a rua nem com a vizinhança, o problema está contigo. Então faça diferença. Nós precisamos pedir a Deus, irmãos, para abrir nossos olhos, para que vejamos além. Fazer como Paulo fez.
Estão entendendo a mensagem? Havia santos na casa de... Não, pastor, não é possível. No meio daquela depravação, daqueles senadores que tinha lá os éfebos, no meio de toda aquela prostituição, de tudo aquilo, pastor, tinha santo lá? Tinha. E onde abundou o pecado, o quê? Glória a Deus, irmão. Você já falou para aquela enfermeira de Jesus? Você trabalha com aquele médico, já falou com aquele médico de Jesus? Para ele? Lá no seu trabalho? Lá na escola? É ter visão diferente. Eu fui colocado aqui para fazer diferença. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e que mais? E a luz do mundo. Não se pega um candeeiro para colocar debaixo de quê? Aqui da mesa, ó, do alqueire, esconder. Se você pega um candeeiro aceso e coloca diante da mesa, o que acontece? Não vai alumiar, e pelo contrário vai apagar. Então Deus te colocou lá e me colocou para que façamos diferença, porque fomos santificados pelo Espírito Santo de Deus. Você é uma santa do Senhor, remida pelo Senhor. Escuta, minha irmã, há sobre você o selo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te selou, e você tem que ter visão que a diferença vai depender de você. Como que está a tua casa? Eu não estou aguentando, pastor. Meus irmãos, tem uns crentes que parecem, eu fico impressionado com isso, uma espiritualidade tão fraca. Pastor Eugênio, você viu que palavrão? Vi. O senhor não sentiu alguma coisa? Não. Tem crente querendo ser mais santo que o Espírito Santo. Eu de vez em quando vou num lugar ali, e pensa no lugar onde o povo fala palavrão, eu estou lá. Esse dia um cara falou comigo assim, esses crentes, sabe? Esses crentes assim que são mais santos que o Espírito Santo. Pastor Eugênio, o senhor consegue ficar no meio desses escarnecedores? Eu falei, consigo, porque Jesus conseguia. Mas conseguia. Tem gente que dá paz da pulga. Ai, dá pulga, irmão? Eu acho que eu estou com pulga, com carrapato. Então bata aquele negócio Neocid, já viu Neocid? BHC? Ou então compra na farmácia ali, ou na farmácia, no supermercado, aquele negócio de bater barata, detetiza você por 6 meses, Caltrim. Você tem irmão seu que bebe, irmão, pastor Eugênio, eu não vou lá não, porque o povo bebe, pastor. Meu irmão, vai lá e toma seu guaraná, toma seu suco, irmão, faz diferença. Porque, irmãos, Jesus Cristo foi acusado de beberrão, não foi isso? Foi ou não foi? Porque Jesus estava lá conversando com o povo. Fazer diferença, fala comigo, há santos da casa de César. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus levou Ezequiel num vale de ossos sequíssimos, perguntou para Ezequiel, será que esses ossos podem viver? O que Ezequiel falou? Ó Senhor, eu vou falar minha linguagem de hoje, viu? Linguagem salinense. Senhor, eu não tenho condições não. Tá brincando, Senhor. Só se for um efeito especial de Steven Spielberg. Dá não. Na verdade foi isso. Aí sabe o que Deus falou? Ezequiel, volta agora e veja. O que tu vês? Eu vejo um vale de ossos secos. Profetiza, Ezequiel. Você está entendendo, irmão? Nós somos os santos de Deus. Paulo, olha para você, Paulo, meu irmão, um homem que Deus usou, um homem, para colocar fogo em Roma, no bom sentido, irmão, para queimar toda aquela Ásia. Deus precisa de um santo dele, você, para colocar naquela empresa ali, como tocha dele, como tição, sabe, como tição na mão dele, para fazer diferença. E tem uma coisa, olha, a Bíblia diz que onde a luz chega, o que acontece com as trevas? Meu irmão, eu sou muito light nesse ponto. Só sentiu arrepio? Senti não, porque comigo está a luz. E onde a luz chega, as trevas têm de sair. Tem de sair. Está na Bíblia, irmãos. Então, há santos da casa de César. Os santos de Deus hoje, que sou eu e você, nós entendemos que não é o lugar que me faz, mas eu vou fazer o lugar. Olha, eu quero falar com você.
Comece a profetizar sobre a tua família, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Comece a ter uma visão diferente quanto ao teu filho. Comece a ter uma visão diferente quanto àquele cunhado seu, depravado. Falar palavrão. Pastor, esses dias ele cantou minha mulher, eu vou enfiar a mão na orelha dele. Vai devagar, meu irmão, você é crente. Eu sou crente, mas meu músculo não é não. Meu soco não é não. Então nós vamos convertê-lo em nome de Jesus. Entende? Tem a visão. Outra coisa, irmãos, eu quero perguntar para vocês aqui: onde foi que Davi venceu Golias? Eu pergunto para vocês: foi no terreno dos israelitas ou dos filisteus? Não foi no terreno dos israelitas, não. Foi no terreno dos filisteus. Quando Davi viu aquela sombrona, pensa aquela sombrona, um cara de 3 metros multiplicado por 9. Eu estava vindo na estrada ontem, fui fazer um casamento da Iubeiras. Eu falei assim: não dá para errar uma testa daquela. Eu tenho 1,60 m. Eu fico até preocupado, não posso medir mais não, que vai diminuindo, né? Que nada, 1,60 m. Eu coloquei a bota aqui, tudo bem. 1,60 m. Olha a cabecinha do bichinho aqui. Você pensa um cara com 3 metros, por exemplo, o dobro dessa cabeça aqui. Olha aqui. Quem ia errar? Não é duvidando da mão de Davizinho, não. Mas uma testa daquela, os anjos falam assim: meu Senhor, será que ele vai errar? Não, dá um jeitinho aí. Ele derrotou Golias dentro do terreno dos filisteus. Meus irmãos, não é o lugar que vai fazer você. Você pode morar no sul, lá no sul. Pastor Eugênio, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Essa violência aqui em Montes Claros, esses ladrões roubando. Quer dizer que você pensa que os Estados Unidos tem ladrão? Não. Inocente. Não, pastor, eu quero ir para a Europa. Eu quero ir lá para a Europa. A Europa lá, pastor, não tem roubo. Não, vai. Entendeu, irmão? Eu não gosto daquela música de Geraldo lá, como é que é, André? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não quer acontecer. Vem, vamos embora, que espera. Eu vou ficar aqui. Você está reclamando de mostrar do sol, em nome de Jesus, repreenda agora, amém? Antes da Santa Ceia, viu? Não toma a Santa Ceia. Não toma. Olha a pressão. Olha a pressão, eu me lembro de minha mãe. Não, você comeu hóstia, não coma. Não coma. 10 Ave Maria e 5 Padre Nosso lá. E reza o texto. Eu não sei o texto não, mãe, se vira. Minha mãe fazia desse jeito. Agora a pressão aqui. Meu irmão, eu quero morar no sul de Minas. Chega lá com pneumonia direto. Que sol de Montes Claros, eu não aguento. Meus irmãos, gente reclama de tudo. Aqui não tinha ar-condicionado, tinha um ventilador. O povo reclamava, as irmãs chegavam com o cabelo arrumadinho, aí o ventilador batia, trazido para cá. Aí ficava lá de cá, vamos para cá. Colocamos o ar-condicionado. Para que esse ar-condicionado? Eu vou adoecer aqui dentro. Aqui, que povo difícil, rapaz. Montes Claros, eu tenho um grande amor por Montes Claros, irmão. Sabe por quê? Foi aqui que eu encontrei a paixão da minha vida. Oh, glória! Foi aqui que Luninha nasceu. Cadê Luna? Você nasceu, foi aqui nessa terra. Foi aqui que Deus me abençoou. Você saiu distante para ir para Montes Claros. É o melhor lugar, porque quem faz é você. Você pode sair daqui para os States. Chega nos Estados Unidos lá, meu amigo. Eu vou mexer com dólar. É aqui, meu irmão. Vamos ter visão de Deus, amém, Jesus? E isso vai conseguir terminar? São 4 pontos. Fala comigo aí: a santos na casa de César. Segundo lugar, então, os santos da casa de César entendem o seguinte: as melhores oportunidades estão ao nosso redor. Amém? Você pode repetir comigo? As melhores oportunidades estão aonde? Paulo foi preso. Paulo teve um chamado dele para ser missionário. O seu chamado é para ser médico? O seu chamado é para ser professor? O seu chamado é para ser um empresário aí? Tem um irmão abençoado ali, colocou aqui, mostraram um mini supermercado. É aqui que você vai abençoar esse irmão. Você é policial? Você é sargento, tenente? O que você é? Polícia Civil? É cada um na sua área. Deus vai te abençoar lá. Paulo aqui, ele tinha uma missão. Missionário de Deus, é cada um na sua missão. E Paulo, então, eu volto a repetir, colocavam 4 homens da guarda pretoriana revezando. E Paulo
palavra neles. Aí Paulo pregava: aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, ele foi coroado pelos anjos, pregado entre os gentios e recebido na glória. E Paulo começava a falar com o soldado assim: você sabia? Guarda essa arma sua aí, moço, guarda essa pistola aí, 44, guarda aí esse fuzil seu aí, guarda aí o fuzil. Olha, o negócio é o seguinte. E começava a falar o que estava acontecendo em Jerusalém, o povo estava sendo curado. Olha aquele soldado pensando: poxa vida, César só manda matar, César só manda decapitar as pessoas, César deixou um tanto de gente manco aí. Agora eles falam desse Kyrios Christos, o Senhor Cristo, que dá vida, que dá esperança, que levanta o paralítico, que cura as pessoas. Aí os soldados começavam a converter. Paulo não perdeu a oportunidade, irmão. Não perca a oportunidade agora na crise. Vi no jornal aqui, ó, um engraxate. Você já engraxou sapato? Eu já. Eu saía nos carros assim, pegando, sabe, Marco André? Eu pegava naqueles jipão de salão, mas aquele pozinho preto, Oswaldo. Eu não tinha dinheiro para comprar tinta, mas já era gambiarrenta, hein, mano? Pegava e colocava água lá e ó, engraxava. Saiu no jornal agora aí: um engraxate construiu a segunda casa. Como que pode um engraxate construir a segunda casa? Determinação, irmão, visão. Como que pode? Malha dá dinheiro. Tem uma irmã aqui em Montes Claros que faz roupa íntima. Tá, beleza. É falar com Deus: Senhor, as grandes oportunidades dos santos. Paulo falou assim: não, vai ser uma oportunidade enquanto eu estou preso, eu vou pregar o evangelho. Irmãos, se Paulo não tivesse ficado preso, nós não teríamos tido hoje Timóteo, 2 Timóteo, Filemon, não teríamos Filipenses, a carta aos Efésios. Ele escreveu quase o Novo Testamento todo, Paulo que escreveu. Se não fosse esse homem, enquanto ele estava preso, ele estava editando, escrevendo lá as cartas. Então, os santos de Deus entendem o seguinte: que as oportunidades estão à minha volta. Não perca a oportunidade, não, em nome de Jesus, amém, gente? O Brasil nosso está em crise, está em crise. Sempre teve. Depende. Como é que você vê a vida? Diz que mandou um sapateiro, ou melhor, um vendedor de sapato para o interior da Índia, ou da África, interior da África. Uma semana depois ele mandou um telegrama: me tire daqui, porque o povo aqui só anda descalço, ninguém usa sapato. Vai embora. Mandaram outro vendedor. Passou mais ou menos uns 25 dias. Ele mandou um telegrama: me manda uma carreta de sapatos, porque o povo aqui vai aprender a usar sapato. Eles vão calçar sapato. A visão, está entendendo? Então, os santos de Deus entendem que as melhores oportunidades estão à nossa volta. Deus está te dando a oportunidade de crescer aqui em Montes Claros. Deus colocou na tua mão essa situação para te abençoar. E talvez você está desempregado e falando assim: pastor Eugênio, eu estou vivendo uma situação difícil de desemprego. Quem sabe Deus está dando oportunidade para você refletir mais seu casamento? Sabia que tem hora que Deus tem de tirar o cara do emprego? Fechar as portas, sabe para quê? Você cuidar mais da sua vida espiritual, dos seus filhos, trabalhando dia e noite, noite e dia. Veja o lado bom disso, estou desempregado, eu vou agora aproveitar a oportunidade para eu fazer o culto doméstico, para eu orar com minhas filhas, para eu dar mais tempo para minha esposa. Veja o lado bom disso, irmão. Irmãos, nós temos que tirar a visão materialista. O problema nosso é isso. Nós estamos tão enfiaram em nós essa questão desse materialismo, é trabalhar, e aquela loucura enquanto trabalhando. Estamos perdendo o lado bonito da intimidade com Deus, do relacionamento com a esposa, com os filhos. Você pode dar glória a Deus? Sabia que Deus está te dando uma oportunidade para você crescer com esse desemprego? O senhor não sabe, pastor. Irmão, duvido se você está passando fome, duvido. Você não está passando fome. E se estiver passando fome, pode falar, porque o papel da igreja é esse. A junta diaconal está aí para isso. E se um dia eu passar nessa cidade, gente, ó, estou precisando lá em casa, me manda farinha lá em casa, manda um azeitinho na botija lá em casa. Você não está passando fome. O problema, rapidinho aqui, é que nós não aprendemos com o mestre da sensibilidade, Jesus, com o mestre dos mestres.
que nos ensinou a viver a simplicidade da vida. Entende? Viver a simplicidade da vida. E os servos de Deus, os santos de Deus, tem horas que Deus vai tratar com a gente, permitir alguma situação difícil, porque Ele quer intimidade conosco, porque nós somos santos dele. Amém? Fala comigo, há santos na casa de César. Em terceiro lugar, os santos da casa de César têm de entender que Deus não tem lata de lixo, depósito de lixo. Naquela cidade de Roma corrompida, apesar de toda aquela situação de lixo para alguns, principalmente no contexto judaico, judeu, nós não somos lixo, irmão, nós somos preciosos. Quem sabe você se acha como lixo. Talvez você caiu, você errou, você está aí com a sua caverna de horrores, com o seu cárcere de horrores, preso, presa. Quem sabe você fala assim: olha, não, eu não valho nada, eu pequei, eu adulterei, mas você é santo de Deus e Ele te ama e te perdoa. Entende, irmãos? Naquele país de Roma, toda aquela depravação tinha lá os puros, os santificados. Quando eu falo de puros aqui, gente, eu não estou dizendo que eles não pecavam, mas foram separados para fazer diferença. Talvez você fale assim: olha, eu não mereço aquela moça, eu não mereço aquela moça. Por que você não merece? Eu não mereço aquele homem, eu sou podre, pastor. Um dia uma mulher falou comigo assim, eu me ouvi na rádio, me procurou e falou assim: pastor, eu sou pior do que uma barata. Aí quem dera se eu encontrasse alguém para fazer igual a barata, pisar e fazer assim. Ela havia caído, adulterado, e eu comecei a ministrar o coração dela sobre o sangue de Jesus que purifica, sobre a graça do Senhor. Você entende isso? Deus não tem lata de lixo não, gente. Muitas vezes acontece isso numa família onde, aquela família difícil, será que tem como sair alguém dali? Há santos naquela família. E outra coisa, talvez você fale assim: pastor, na minha família todo mundo envolvido com drogas, pastor, todas as minhas irmãs se separaram, pastor, que balbúrdia. É lá que Deus quer fazer uma obra através de você. Você tem que ter essa visão. É do mais íngreme brejo é que sai o mais lindo lírio. Deus fez uma obra na tua vida. Nós somos os santos dele, nós não somos lixo. Deus não tem lata de lixo, pelo contrário, nós somos preciosos aos olhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos meninas dos olhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Você crê nisso, irmão? Eu estou falando isso porque tem gente aqui nessa noite, pessoas que me ouvem, que talvez se colocou como lixo, porque pecou, porque caiu, porque errou. E eu estou propondo nessa noite aqui um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que me usa para dizer para você que Ele que fez uma obra na tua vida e Ele vai concluí-la. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1,6: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Você pode falar comigo assim: há santos na casa de César? Então, antes de passar para o quarto ponto, em terceiro lugar, então, não há lata de lixo. Muitas vezes a igreja joga a pessoa no lixo. Joga ou não joga? Já faz algum tempo, eu não gosto da testemunha aqui e citar nomes, mas faz muito tempo, aqui em Montes Claros, uma mulher me procurou, e de uma igreja aí, e ela havia, na verdade, mantido relação com seu namorado, tiveram de casar. Quando ela sentava na igreja, ninguém sentava ao lado dela. Você pensa um negócio desse? Dentro da igreja que se diz evangélica, dentro da igreja onde fala que as pessoas precisam ser valorizadas, onde não pode haver acepção de pessoas. Ela falou comigo: pastor, quando eu sento lá e tem lá um banco, que na hora que eu chego, que eu sento no banco, pode a igreja estar cheia, ninguém senta. E inclusive a liderança falou assim: ninguém senta perto dela. Igualzinho os fariseus antigos, lembram? Mandou apedrejar aquela mulher. Quando aquela mulher chegou lá, essa aí, olha, a lei de Moisés manda apedrejá-la. Ela foi apanhada em adultério.
Isso acontece na comunidade, irmãos. Muitas vezes chotamos as pessoas, achamos que as pessoas agora, você não presta, você é lixo, seu lixo. Não tem lixo, meu irmão, para Deus. Todos nós temos um grande valor diante dele. O mundo aí fora, a sociedade faz isso, despreza você. E ele me usa nessa noite para dizer para você que você é especial, você é de um grande valor, porque você foi santificada para ser dele. Fala comigo, há santos na casa de César. E eu quero terminar para falar que os santos de Deus, eles entendem que não há limite para a ação de Deus. Você pode repetir comigo? Não há limites para a ação de Deus. O que significa isso, irmãos? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que converte o pecador. É o Espírito Santo de Deus como a luz que vai iluminando. É Ele que faz a obra. Não existe impossíveis para Deus. De vez em quando você fala assim: ô pastor Eugênio, meu irmão pastor, é bonzinho demais, só está faltando, pastor, levantar a mão e batizar. Mas pastor, eu tenho um irmão meu lá, moço, o cara é envolvido com jogatinas. Pensa num homem depravado, pastor. Sabe o que acontece? Para surpresa sua e da sua família, exatamente esse segundo que o Espírito Santo molda ele e converte ele. Nós julgamos as pessoas, não é verdade? Tem hora que a gente fica falando assim: não pastor, é tão bonzinho ele, só falta batizar. O problema está aí. Pensa quem você era. Tem uns aqui que era mais ou menos legalzinho, né? Mas pensa você, para você ver o que você era. A dificuldade. Aqui tem um aqui que eu não quero falar o nome dele, que era arrogante, rapaz. Um dia cismou, disse que de enfiar uma na orelha dos crentes. De repente o Espírito Santo pega uma pessoa dessa e pega o coração de pedra e transforma num coração quebrantado, coração de carne. Muda. E é isso que Deus quer fazer com você que está aqui, você que me ouve. Não há limites para a ação de Deus. Quando menos você esperar, Deus vai fazer a obra no seu adolescente que está desviado, no seu filho que está vivendo no crack lá, totalmente entregue às drogas. Creia que não há limites para a ação, para o poder de Deus. A Bíblia diz em Isaías 43: agindo eu o quê? Quem pode impedir? Quando Deus age, irmãos, ninguém pode impedir. Olha para você ver, Deus agiu no coração de Nabucodonosor há mais de 3.000 anos. Era arrogante, vocês lembram de Nabucodonosor? Nabucodonosor era arrogante, mandou fazer uma estátua alta de quase 70 metros para o povo adorar. Nabucodonosor chegou ao ponto de intitular Deus e dizer assim: olha, não é esta Babilônia que eu, Nabucodonosor, edifiquei para a minha glória? Não são estes os jardins suspensos que eu, Nabucodonosor, edifiquei? Deus tinha um projeto na vida de Nabucodonosor, e Deus então usou a estratégia dele. Fez Nabucodonosor comer capim, grama tiririca. Você lembra de ortiga, cansanção? Você nunca foi da roça, não? Nunca, não? 7 anos Nabucodonosor, aquela barbona, sabe, aquele cabelão sujo, as unhas parecendo Zé do Caixão. 7 anos no mato comendo. Pensa Nabucodonosor pegando bananeira, comendo bananeira, louco. Quando chegou o dia certo, o Espírito Santo de Deus fez com ele igual fez com você. E ele termina falando assim: olha, eu, Nabucodonosor, ele fala uma palavra que a gente quase não usa, exalço e glorifico ao Deus dos céus, porque o reino dele é eterno. E ele converteu ao Senhor, Nabucodonosor, há milênios de anos. Foi o mesmo Espírito que agiu no Nabucodonosor, agiu na minha vida e na sua vida. Então não há limites para a ação de Deus. Aí eu termino aqui para dizer para os irmãos: nós precisamos de crer, irmãos, que Deus vai continuar agindo. E esse Deus que nos chamou, assim como chamou Paulo e o colocou lá em Roma, e através dele uma igreja surgiu em Roma.
A igreja surgiu através de Paulo, aquele grande servo do Senhor. Foi morto, segundo alguns, lá em Roma. Ele escreve para Timóteo dizendo: olha, eu combati o bom combate, guardei a fé, venci. É isso aí. Não decorei o versículo todo não. Agora estou esperando só a minha partida. Queridos, há santos no hospital. Onde você trabalha? Na Valer, há santos na Valer. Onde você trabalha? Na Unimontes, há santos lá na Unimontes. Na Funorte, há santos na Funorte. Há santos no batalhão de Montes Claros, da polícia ali. Que número é aquele batalhão ali? 10º quanto? 10º batalhão. Há santos lá. Há ou não há, Israel? Santos lá. Há santos espalhados em toda a faceta da sociedade de Montes Claros brasileira. Há santo lá, há santos entre os assírios. Olha para você ver rapidinho aqui. Um grupo de missionários agora, de um pastor chamado do Espírito Santo, Marcos parece. Um grupo de missionários. Estão agora enfiando no meio dos assírios. Para poder o quê? Falar de Jesus. É estratégico. É não perder a oportunidade. Entende? O grupo de Israel, a turminha aí, estão indo no hospital 2 vezes por semana para dar pão, um suco e café com leite. Lá chega os santos pregando. Todo lugar que você for, você vai tropeçar no santo. E tomara que toda vez que alguém tropeça no santo, vire santo. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Eu consegui em 25 minutos quase, viu? Deu mais. Um homem perguntou a um sábio se ele deveria ficar com a sua esposa ou com a sua amante. O sábio levou 2 flores em suas mãos, uma com uma rosa e a outra com um cacto, e perguntou ao homem: se eu lhe der uma dessas flores, qual delas você escolhe? O homem sorriu e disse: a rosa, é lógico. És prudente, respondeu o sábio. Às vezes, os homens são movidos por beleza externa ou pelo mundano e escolhem o que lhes parece brilhar. A rosa é mais bela, mas morre logo. O cacto, por sua vez, independentemente do tempo ou clima, ele permanece o mesmo, verde com espinhos, e um dia vai lhe dar a flor mais bonita que você já viu. Sua esposa conhece seus defeitos, suas fraquezas, seus erros. Com ela você grita seus momentos ruins e ela está sempre pronta a te ajudar. Sua amante quer seu dinheiro, sua felicidade, seus espaços, fantasias e seu sorriso. Na primeira dificuldade, não hesitará em te trocar por outro amante jovem, feliz e com dinheiro. Agora diga-me, homem, com quem você quer ficar? Dê valor à sua esposa, e não importa como ela é por fora, pois o que vale mesmo é o que de bom ela é por dentro. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras
da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida. Um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor." O médico sorriu e disse: "Desculpe-me, eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora
Eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo? Disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus. Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil, murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas depois que o médico saiu feliz. Graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: o filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho. Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado.
Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Coisas que a vida ensina depois dos 40. Amor não se implora, não se pede, não se espera. Amor se vive ou não. Ciúmes é um sentimento inútil, não torna ninguém fiel a você. Animais são anjos disfarçados, mandados à terra por Deus para mostrar ao homem o que é fidelidade. Crianças aprendem com aquilo que você faz, não com o que você diz. As pessoas que falam dos outros para você vão falar de você para os outros. Perdoar e esquecer nos torna mais jovens. Água é um santo remédio. Deus inventou o choro para o homem não explodir. A ausência de regras é uma regra que depende do bom senso. Não existe comida ruim, existe comida mal temperada. A criatividade caminha junto com a falta de grana. Ser autêntico é a melhor e única forma de agradar. Amigos de verdade nunca te abandonam. O carinho é a melhor arma contra o ódio. As diferenças tornam a vida mais bonita e colorida. A poesia em toda a criação divina. Deus é o maior poeta de todos os tempos. A música é a sobremesa da vida. Acreditar não faz de ninguém um tolo. Tolo é quem mente. Filhos são presentes raros. De tudo que fica é o seu nome e as lembranças acerca de suas ações. Obrigada, desculpa, por favor, são palavras mágicas, chaves que abrem portas para uma vida melhor. O amor, o amor. O amor quebra barreiras, une facções, destrói preconceitos, cura doenças. Não há vida decente sem amor. E é certo, quem ama é muito amado e vive a vida mais alegremente.